nesse computador. Olá, tudo bem com vocês? Espero que... Oi, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Todo mundo bem, se Deus quiser, começando mais uma semana. Espero também que todos se encontrem bem, isso hoje é o que mais a gente deseja. E vamos aqui, então, dar início ao nosso trabalho de desenvolvimento com ferramentas de autoconhecimento para falar de um tema que a gente gosta muito: planejamento estratégico de carreira. Nunca foi tão importante e tão atual a gente falar desse tema. Por que a gente deve falar em planejamento de carreira? E por que se fala tanto também, às vezes a gente pergunta, né? Só se fala disso? Então, vamos lá saber por que é importante a gente falar de planejamento de carreira? Porque estamos vivendo uma mudança de era. Isso também a gente ouve falar muito, mas vamos ver a evolução do que a gente já viveu e em que momento que a gente está? Então, assim, nós já passamos por algumas revoluções. A primeira revolução industrial se deu em 1780, com a mecanização através da energia hidráulica e do vapor. A evolução, a próxima mudança, nós fomos para a segunda grande revolução industrial, século XIX. Produção em massa, linha de montagem, eletricidade. A terceira revolução industrial já se deu no século XX, com as entradas dos computadores e da automação. Tudo foi acontecendo até nós chegarmos aqui, onde nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Processos autônomos, proporcionado por tecnologias cibernéticas. É aqui exatamente onde nós estamos. Vamos ver, então, os impactos de tudo isso. Essas mudanças trazem uma série de impactos. Trazem impactos sociais na forma da gente se comunicar. Olha como a gente está se comunicando hoje. Né? Há um ano, em março do ano passado, fevereiro do ano passado, nós estávamos fazendo isso juntas, lembram, meninas? E hoje, olha como é que nós estamos, não é? As nossas conversas, as nossas sessões, os nossos workshops, eles eram todos presenciais. E quanto impacto a gente tem vivido com isso? Impactos culturais e também impacto no mundo do trabalho. Vamos ver, então, quais foram os principais impactos que foram e que a gente está vivendo ainda dentro do mundo do trabalho. Então, o primeiro deles é que a gente vive hoje um mundo digital, um mundo offline igual ao online. Não há mais separação. Fazemos tudo junto e tudo misturado. Vivemos também o gig economy, que é a flexibilização do mercado de trabalho. Trabalhos autônomos, freelancers, trabalhos por projetos. Tudo isso hoje tem impactado e nos trazido novas formas também da gente trabalhar. Um outro impacto que a gente está vivendo no mundo do trabalho é a longevidade. A pessoa que vai morrer aos 150 anos já está viva. Os anos produtivos aumentaram, ou seja, nós vamos precisar trabalhar por mais tempo. Transformação digital, novos mercados, processos, agilidade da transformação da informação, de dados em conhecimento. Um outro impacto é a automação, trabalhos operacionais que estão sendo já substituídos. A gente já tem aí o Uber sem motorista, não é? Já estão com testes do Uber, do carro autônomo, olha isso que está trazendo. O próximo é a inteligência artificiais, trabalhos intelectuais que antes a gente acreditava que só o ser humano poderia fazer, também já estão sendo substituídos, como carreiras de advogados, algumas questões da medicina, como médico clínico geral, já está sendo
já estamos podendo utilizar isso através da inteligência artificial. E, por último, a mentalidade da startup. As equipes ágeis, projetos colaborativos e o trabalho em home office substitui antigas estruturas hierárquicas. A gente tem visto, ao longo desse último ano, quantas empresas entregaram andares inteiros por ter já estarem trabalhando em home office, né? Áreas inteiras, algumas áreas de bancos, de escritório. Então, a gente começou a aprender que muitas estruturas poderiam ser levadas para dentro de casa. Então, tudo isso impacta em quem? Na gente, né, pessoal? Apesar de tudo isso estar acontecendo, quem sofre todos esses impactos são as pessoas. E por isso que é importante a gente entender que quando a gente fala em carreira, é entender que é um processo contínuo de gestão. Eu, quando comecei, né, na minha primeira formação, eu achava que depois que eu me formasse, escolhesse a minha carreira, eu nunca mais precisaria pensar nisso. E hoje a gente já sabe que, ao longo da nossa vida profissional, poderemos ter vários trabalhos, várias carreiras. Onde todo mundo, acontece tudo, por onde tudo se inicia, pelo autoconhecimento. Autoconhecimento tem a ver com a reflexão e a tomada de consciência do potencial e da maneira de lidar com o mundo. Depois, a gente tem a etapa de elaborarmos a visão de futuro, identificação de desejos e de interesses. O que eu quero, o que eu gostaria de fazer, de que forma eu gostaria de trabalhar. E aí, depois disso, tudo o planejamento. Ações objetivas, factíveis e de forma estruturais. A esse processo contínuo, a gente dá o nome de autoliderança. É um momento onde a gente assume a responsabilidade pela nossa carreira. E o primeiro passo qual é? Autoconhecimento. Não é isso, Cecília? É isso mesmo, Fátima. No panorama que a gente já construiu, já mostrou, né? Dos impactos, quando a gente fala da necessidade do autoconhecimento, justamente quando você pensa nessa gig economy, né? Mais e mais, os trabalhos vão ser diversos, muitas formas de contratação, e o importante é cada um saber como que ele funciona, aonde ele melhor rende, do que ele está mais com condição de oferecer, né? Quais são os seus potenciais que ele gosta de desenvolver, quais são suas características, quais são os seus skills, soft e hards, os técnicos e os sociais. Tudo isso tem a ver com trabalhabilidade, que é um tema que a gente gosta muito de falar, porque é o mundo 4.0, é o mundo daqui para frente. A gente tem a condição de gerar para cada um trabalho e renda, com todas essas formas possíveis, né? Para isso, além da gente se autoconhecer, fundamental, primeiro passo, né? A gente tem que aperfeiçoar, sim, a condição de trabalhar em parceria, trabalhar à distância, trabalhar de várias formas diferentes, né? Entender o potencial dos outros, como é que a gente agrega aos grupos, como é que a gente coordena e convive com grupos, trabalhando assim, remotamente, como a gente está fazendo hoje, esse nosso vídeo, né? Trabalhar sob pressão, meu Deus do céu, Zoom em cima de Zoom, reunião em cima de reunião, projetos, mil coisas e muitas vezes ao mesmo tempo, né? E ainda, numa situação ambígua, para onde o mundo está nos levando, a gente ainda não sabe, mas que é mais e mais, com mudanças rápidas, com mudanças constantes, que a gente vai ter e precisa mais, assim, super, né, exercitar essa capacidade de adaptação ágil, de responder rapidamente aos estímulos que nos vêm, né? Então, acho que essa questão da trabalhabilidade tem que estar lá no primeiro ponto quando a gente pensa em autoconhecimento. Como é que eu funciono e como é que eu estou, né?
Então, eu acho que para isso a gente pensa também que como que a pessoa pode identificar essas características que ela tem. Então, a gente tem uma série de ferramentas que a gente costuma trabalhar, cada uma individualmente, nós também, que ajudam o profissional a se perceber melhor, né? E falando um pouco dessas ferramentas, a Márcia vai falar de uma que a gente considera top, âncoras de carreira. Pois é. A gente está aqui num momento muito forte no café de ajudar as pessoas a refletirem sobre competências, suas capacidades, seu potencial, onde eu transformo o que eu sei, o que eu faço, o que eu conheço, o que eu gosto em opção de carreira e renda, opção de trabalho e renda, e esse é o conceito que gera o que está por trás, na verdade, da questão da trabalhabilidade. Esse é um tema e é uma coisa muito importante acontecendo daqui para frente. Não se fala mais em onde eu vou buscar emprego, mas que competências eu tenho, eu posso transformar isso em renda, em trabalho, em motivação, em algo que me sustente, em algo que me dê prazer. Para isso, os instrumentos, como disse Cecília, são fundamentais, que geram autoconhecimento. E esse aqui, o âncora de carreira, é top. Ele é top em termos de reflexão sobre quem eu sou e quais são alguns pontos fundamentais para levar em conta na hora que eu estiver fazendo uma opção, uma escolha, ou eu estar pensando sobre como me sentir melhor e mais produtiva no trabalho. O Âncoras, ele é um teste criado pelo Edgar Schein. Edgar Schein é um estudioso de gestão de pessoas, de gestão humana. Ele é um senhorinho já, uma gracinha de pessoa, e ele criou há muitos anos atrás, através de vários instrumentos que ele foi pesquisando ao longo de várias entrevistas que ele fez com estudantes. Ele trabalha profissional que atua em Harvard, atua no MIT também. Ele foi pesquisando com alunos, com profissionais, pessoas que saíam da faculdade, ingressavam no ambiente de trabalho, foi vendo o que era fundamental e que fazia a pessoa levantar da cama para ir para trabalhar com prazer, com satisfação, que se sentia motivado. E ele chegou nessas 8 âncoras. Âncoras têm um sentido de valor. O que é valor? Quando uma âncora está presente, ela é motivo de satisfação no trabalho. Então, quando o indivíduo está com essa âncora, ele se sente super produtivo, ele se sente satisfeito, ele se sente engajado. E ela se divide em técnico funcional, atitude gerencial, autonomia, independência, segurança, criatividade empreendedora, dedicação a uma causa, puro desafio e estilo de vida. Vamos ver um pouquinho o significado de cada âncora, com um pouco mais de informação e detalhe. Vamos pegar aqui a técnico funcional. O técnico funcional é o cara especialista. Ele tem um domínio técnico por um assunto. Então, quando ele está vivendo essa âncora, ele está muito feliz. Ele está numa posição que envolve um conhecimento técnico profundo. Ele tem uma tendência forte à especialização. Ele pode estar numa área grande, mas ele tem um interesse muito específico por um pedaço daquela área. Tá? Então, é o especialista. Atitude gerencial é o cara generalista. Normalmente, os CEOs, pessoas de alto nível hierárquico, têm essa âncora muito forte, muito desenvolvida, porque ele gosta de se responsabilizar por decisões sérias, decisões de impacto. Ele tem interesse e motivação para atingir posição assim, mais alta posição, ser um CEO global. Ele adora influenciar, liderar pessoas. Então, ele tem uma tendência muito forte a olhar como um todo uma situação.
tá? É diferente do técnico funcional, que ele gosta de uma parte do problema. Na autonomia e independência, o cara quer liberdade. Esse cara aqui, ele é o consultor, por exemplo. Ele gosta de autonomia, fazer as coisas da maneira dele, não gosta de interferência, não gosta de alguém falar, não, não faz assim, faz assado, tira isso, aquilo, isso não pode. Então, a pessoa que tem esse perfil, quando ela está numa estrutura hierárquica, numa cultura que tem muito fit cultural, está numa cultura muito engessada, de uma empresa muito grande, uma multinacional, onde tudo depende de um direcionamento de matriz ou que vem do exterior, essa pessoa sofre. Ela levanta para trabalhar, ela vai sofrendo. Ele gosta, esse profissional gosta de liberdade. Na âncora, segurança e estabilidade, o foco é ter previsibilidade. Ele quer segurança financeira, essa pessoa precisa disso. Ela precisa de uma coisa estruturada. Eu vou começar como analista estagiário, depois sou analista júnior, depois sou pleno, depois sênior, aí eu vou para supervisão, eu vou ser um especialista, mas ele precisa vislumbrar esse encarreiramento, porque ele se sente seguro e ele tem satisfação de estar num ambiente de trabalho muito bem estruturado. Ele pode estar numa consultoria, tá? Não precisa estar numa indústria, ele tem que estar ligado a uma estrutura formal de trabalho. Essa pessoa trabalhando aqui, nesta âncora, por exemplo, ou vivendo uma situação de consultor, por exemplo, ele sofre, porque o consultor tem altos e baixos, tem hora que tem trabalho, tem hora que não tem, né? Então, o Edgar Schein, ele traz essa visão e ajuda, faz com que a gente entenda melhor algumas dificuldades profissionais, né? Criatividade empreendedora é o cara que gosta de coisa nova, gosta de desafio, ele gosta de criar o seu espaço. É uma pessoa que, quando está andando de carro na rua, está tudo congestionado, parado, ele olha do lado e fala, nossa, quanta gente, tem ponto de ônibus, ali dá para montar uma barraquinha de pipoca. Ele monta a barraquinha de pipoca, ele monta uma franquia de barraquinha de pipoca, ele cansa, ele vende a franquia, ele monta outra, ele gosta de criar coisa nova. Ele tem um perfil do empreendedor. Dedicação a uma causa é uma pessoa que tem aquele perfil de servir ao outro, está trabalhando por algo, ele deseja melhorar o mundo de alguma forma, ele influencia a organização em direção a um mundo melhor. Ou ele está lá batendo na porta da área de responsabilidade social, ou ele está perguntando por que não tem lixo de coleta seletiva, ele está perguntando o que é feito com o lixo que se recolhe, tá? Ele tem este perfil. As pessoas com puro desafio, ele quer superar um obstáculo, ele quer sempre procurar, ele é altamente competitivo. Então, ele busca a superação. Um exemplo daqui são atletas que trabalham com esportes de risco. O automobilismo, por exemplo, é uma pessoa que tem este perfil. Você não precisa ir para a competição. Você pega o Amir Klink, que atravessou o Atlântico num barquinho. Ele é puro desafio, totalmente, e vive em função de uma causa específica. Então, ele tem provavelmente uma ou duas âncoras bem fortes, e uma delas é o puro desafio. Ele planeja tudo em detalhe, como ele vai fazer, como ele não vai fazer, como é um profissional que trabalha com com esporte de alto risco. Ele gosta de superar limite, ele gosta de superar metas. São pessoas que estão, por exemplo, em startup, com este perfil, com esta âncora, se saem muito bem, adoram todo o desafio que chega para eles. Estilo de vida é integração, ou até dá para arriscar falar um pouquinho em termos de qualidade de vida. Mas qualidade é algo que você vive em função daquilo que se define que é prioridade para você. Esse cara aqui, ele precisa integrar o trabalho à vida pessoal dele.
Então, ele gosta daquelas empresas que têm o meio a meio. Então, essa pessoa vivendo na pandemia com home office está feliz da vida. Ele está vivendo um estilo de trabalho que permite a ele aquela flexibilidade que tem a autonomia e independência, mas vivendo no estilo de vida que ele gosta. Ele vai equilibrar a vida pessoal e profissional. Então, ele busca empresas que tenham uma creche, busca empresas que tenham uma sexta-feira que trabalha só meio período, pensando no modelo anterior. Pensando no modelo atual, essa pessoa, com certeza, fez com esta âncora mais destacada, ele, com certeza, não teve grande dificuldade em se adaptar ao modelo de home office que a gente está vivendo. Bom, eu vou parar aqui de compartilhar, a gente já concluiu, né, os nossos perfis, as nossas âncoras, são essas 8, e dizer para vocês que a gente está disponibilizando este material para vocês. Quem tiver interesse, manda uma mensagem para a gente. Pode ser inbox, pode ser aberta, sinta-se à vontade para mandar do jeito que for. Nós vamos passar a planilha para você responder o teste. O teste, ele já traz, à medida que você responde, ele já traz o seu resultado. E se você quiser saber mais sobre cada âncora dessa, lá no nosso blog, cafécomcarreira.com.br, tem definido com todas as informações que vocês têm visto aí. Não é comum ter mais de uma âncora, né? Você tem 2 ou 3 âncoras que estão em destaque, e elas vão mostrar para vocês como é que é a vida do trabalho. Se vocês estão se sentindo confortáveis no trabalho, vocês vão descobrir por quê. Se vocês estão se sentindo desconfortáveis, vocês também vão descobrir por quê. Fala muito esse teste. É isso, eu espero que vocês gostem, tá bom? Fica aqui o meu abraço e, sim, abusem, peçam um instrumento, a gente encaminha, ok? E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.